Galera, sejam bem-vindos mais uma vez ao Dicas do Fred, o seu canal da construção civil aqui na internet. E hoje nós dando sequência nos vídeos do cálculo de obra, dessa série de vídeos que eu estou fazendo com muito carinho para você, eu vou entrar num ponto bastante interessante, bastante importante. Se você estiver fazendo, pensando em fazer a sua casa, tem duas coisas que você precisa saber calcular. É muito importante que você tenha essas informações para bolar um bom projeto para sua casa, tá bom? Essas duas coisas são o quê? Taxa de ocupação e taxa de permeabilidade. Como que eu fico sabendo o que é isso, Fred? Vamos lá. Taxa de ocupação é o quanto percentualmente você pode ocupar do seu terreno. Seu terreno tem 1.000 metros, você pode ocupar 50%, é 500 metros. Mas esse número é um número que vai variar de município para município, de região dentro do próprio município, depende de como o urbanismo daquele município é construído. Então tem a taxa de ocupação, que é o quanto você pode ocupar do terreno, e tem a taxa de permeabilidade, que é o quanto do terreno você tem que deixar um piso poroso, um piso permeável para a água de chuva bater e ser absorvida pelo piso. Isso pode ser grama, isso pode ser um canteirinho com árvore, isso pode ser também piso intertravado, piso poroso, não importa. Vamos falar disso um pouquinho? Vai ser rápido o vídeo de hoje, porque esses dois assuntos, apesar de importantes, são relativamente bem simples. E eu vou trabalhar com um único exemplo de medida de casa para ficar fácil para a gente. Vamos imaginar que o seu terreno tem 5 metros de frente e tem 25 metros de fundo. Isso aqui é o seu terreno. Só como hipótese, tá? Você já aprendeu comigo 2 vídeos atrás aqui no cálculo de obra, como é que faz a conta da medida em metros quadrados do terreno. Aqui eu tenho 5 metros, aqui eu tenho 25 metros, a medida desse terreno é metro vezes metro, vai dar metro ao quadrado. Essa é a unidade. 25 vezes 5 dá um total de 125. Então a gente tem um terreno aqui com 125 metros quadrados. Fechou? Tá fácil até aqui? Como que eu faço para saber a taxa de ocupação? Você vai na Secretaria de Obras do seu município e vai perguntar qual que é a taxa de ocupação da minha construção. A minha construção fica no endereço tal, lote tal, número tal. E aí a pessoa que estiver te atendendo vai precisar te orientar, porque tem decretos, tem legislações específicas que compõem o Código de Obra. Vamos trabalhar com uma hipótese que é muito comum na minha região, que é de 75% de taxa de ocupação. Então é muito comum você ter autorização para construir em até 75% da sua área. Fred, quer dizer que eu não posso fazer nada, só posso fazer na área de 75% do meu terreno? Não, não é isso. É que você só pode fazer a edificação, sabe? Os cômodos, a garagem coberta, se você decidir cobrir a garagem, se o seu código permitir, um telhado, tudo aquilo que é coberto é considerado área construída. A área construída pode alcançar um total, neste exemplo que nós estamos dando, de 75% da área. O que é 75%? É fácil, gente. Ó, vamos lá. Macetezinho aqui de conta de porcentagem. 125. Eu vou multiplicar por 0,75. Toda vez que eu multiplico um número por 0,75, é o mesmo que eu estar encontrando 75% daquele número. Tá? Se eu multiplicar por 1 inteiro, eu tenho 100%. Se eu multiplicar por 0,5, eu tenho 50%. Se eu multiplico por 0,75, eu tenho 75%. Então eu vou multiplicar isso aqui por 0,75. Tá? Então vou multiplicar 125 por 0,75, eu vou fazer qual conta? 5 vezes 5, 25. 5 sobe 2. 5 vezes 2, 10, com 2, 12. 2 sobe 1. 5 vezes 1, 5, com 1, 6. Eu tenho aqui a primeira base do cálculo. Vou deslocar com o número de mais aqui e faço a multiplicação do segundo número. 7 vezes 5, 35. 5 sobe 3. 7 vezes 2, 14. 14 com 3, 17. Subiu 1, 7 vezes 1, 7, com mais 1, 8. Então eu tenho aqui o número 8. Vamos somar isso aqui para ver o resultado? Eu tenho aqui o resultado de 5, 7, 6, 6, 12, 13, 3 e vai 1. 1, a gente tem aqui 93. Eu tenho duas casas de vírgula aqui, tá, gente? Por isso que eu fiz aquela transposição da vírgula. Então eu tenho um total de 97,75 metros quadrados. Essa é a área total que eu posso construir nesse terreno de 5 por 25. Eu posso fazer uma construção aqui, por exemplo, de 4 cômodos com uma garagem. Vai dar um número muito próximo, tá? Aí na hora de compor o projeto você vai pensar nisso direitinho.
Mas basicamente a conta é essa. Precisa recapitular, gente? Eu pego aqui o número do metro quadrado da área do meu terreno, eu multiplico por 0, o percentual, se for 60 é 0,60, se for 70 é 0,70, no meu caso do exemplo, 75%. Eu multiplico 125 metros por 0,75, que é o mesmo que 75%, o resultado que eu chego é o resultado de 93,75 metros. Então isso daqui é a quantidade de metros quadrados que representa 75% desse terreno. Posso construir, por exemplo, uma garagem aqui de 25 metros, posso fazer mais 64 metros de casa e ainda sobra um pedacinho de cobertura no corredor que eu desejo colocar. Deu para entender? Então vamos apagar esse daqui, aquela informação permanece porque ela é importante. Aqui, se você não copiou, dá uma voltadinha no vídeo, faz um print na tela, anota direitinho para você não esquecer. Agora vamos falar de taxa de permeabilidade. É a mesma conta, só que o número referencial é diferente. Normalmente a taxa de permeabilidade gira ali em torno de 6%, 8%, 10% do terreno. Tem regiões, por exemplo, que está mais perto de represas ou de rios, que a taxa de permeabilidade tem que ser muito maior. Mas vamos trabalhar, para ficar uma continha bem fácil, vamos trabalhar com 8%, que é inclusive bastante comum na minha região. Então vamos pegar aqui, ó, vou copiar, agora eu vou usar uma cor diferente, só para dar uma avivada aqui no vídeo. Eu vou pegar o 125 e vou multiplicar por quanto? Por 8%. Vocês lembram que 75% era 0,75%? 80% era 0,8%? 8% é 10 vezes menos do que 80%. Então é 0,08. Essa é a conta que eu vou fazer. 8 vezes 5, 40. 0, sobem 4. 8 vezes 2, 16. Com 4, 20. 0 e sobem 2. 8 vezes 1, 8. Com 2, 10. Eu tenho aqui o número 10. Eu tenho quantas casas depois da vírgula? 2 casas. Então eu ponho essa vírgula aqui e descubro que a gente tem uma taxa de permeabilidade. Se eu tiver que respeitar os 8%, a taxa de permeabilidade desse terreno vai ser de 10 metros quadrados. Pede legenda, Fred? Vamos pôr legenda. Terreno, 125 metros quadrados. Taxa de ocupação a 75%, eu vou ter 93,75 metros quadrados. Taxa de permeabilidade a 8%, eu vou ter um total de 10 metros quadrados. Ficou claro para vocês como é que faz essa continha? Do jeito que ficou aqui, eu acredito que seja possível para você fazer a sua própria conta, seja o seu terreno de 150, de 100 metros, de 200 metros. Taxa de permeabilidade 10%, 10 metros, taxa de ocupação 93,75 e a medida do terreno 125 metros quadrados. Gostou do vídeo? Se você gostou do vídeo, o que eu te peço antes do apito final, antes de você dar tchau, antes de apressadamente você ir para o próximo vídeo? Se você já é inscrito aqui no canal, se você já me segue aqui na plataforma, muito obrigado. Se você ainda não me segue e não é inscrito, me segue, se torne inscrito aqui do nosso canal, curte, comenta e compartilha. É o triplo C, curte, comenta e compartilha. Assim, a plataforma vai entender que você está gostando e é a única forma que a gente tem para crescer, para que a plataforma dessa forma entregue os nossos vídeos para mais pessoas. Valeu, que Deus te abençoe e até o próximo call.